E aí, pessoal, tudo bem? Bom, é o primeiro vídeo do nosso canal, do meu canal, nem achei que eu ia falar isso um dia, gente. Mas eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu vivi. Talvez você não conheça a minha história, talvez você não conheça tudo aquilo que eu, meu marido, minha família viveu. E eu tô aqui, esse primeiro vídeo eu quero compartilhar com vocês a minha experiência mais difícil da minha vida, que foi do ano passado, 2021. Eu falo que foi o ano mais difícil da minha vida, mas foi o ano mais feliz. Ao mesmo tempo que foi o ano mais difícil, mais triste, foi o ano mais feliz da minha vida. E eu quero te contar por que eu tenho esses dois altos, né? Esses altos e baixos do ano passado. E talvez você se identifique comigo, com a minha história. E se você se identificar, eu quero que você dê o like aí, curta esse vídeo. Se você lembrar de alguém no decorrer desse vídeo, eu contando a minha história, você lembrar de alguém, você compartilha esse vídeo com essa sua amiga, esse seu amigo. E vamos lá. Nós estamos casados, eu e meu marido estamos casados há 5 anos. E, na verdade, eu sou a terceira filha da minha mãe, a mais nova. E na minha família eu sempre fui muito cobrada, assim, por filhos, sabe? Na verdade, na família, pelos amigos. Vocês sabem, né? Quem é casado sabe que depois de um certo tempo, os amigos começam a pedir por filhos, né? E eu e meu marido, nós sempre falamos, não, vai chegar o tempo. Meu marido, se fosse por ele, gente, na lua de mel eu teria voltado já grávida. Mas eu sempre gostei de ter controle sobre as coisas, sabe? E, aliás, o ano passado eu percebi que nada está no meu controle. E graças a Deus por isso. E eu quero que você fique aí pra entender o porquê disso. E aí, quando chegou o ano passado, no começo do ano, eu e meu marido decidimos que nós iríamos deixar Deus, né, mandar no tempo dele. E aí, no começo do ano, 2021, nós passamos por um vale, assim, na minha família. Meu avô, minha avó e muitos dos nossos amigos pegaram Covid, mas especificamente meu avô, que faleceu através dessa doença. E aí foi um mês muito difícil para nós, muito difícil. Ele faleceu com 5 dias que ele estava mal, ele faleceu. E aí depois de 2 dias minha avó foi internada na UTI também, por conta do Covid. E aí quando ela foi internada, ela que tinha assim todas as probabilidades do mundo para falecer, sabe? A gente já começou um relógio de oração na minha família, pedindo para que Deus não a levasse, porque se Deus levasse, eu não sei o que seria de nós, porque a gente já tinha perdido o meu avô. E eu fiquei bem abalada assim nesse mês, porque os meus avós, eles me criaram praticamente, eu cresci com eles. Eles foram referência para mim, sabe? Ainda são, na verdade, referência de casamento, de família, de amor. E eu fiquei muito abalada. Enfim, passou o mês de março, que foi esse mês bem terrível pra nós. Passou abril, nós também pegamos Covid, mas graças a Deus ficamos bem. Abril, quando chegou em maio, eu descobri que eu tava grávida. E foi dia 1º de maio, nosso aniversário de casamento, eu descobri que eu tava grávida. Foi numa manhãzinha, tranquila. Eu lembro que na semana que eu descobri, eu já tava sentindo algumas coisas, mas não tinha dado nenhum indício ainda de atraso na menstruação, nem nada. Mas eu comecei a sentir no meu espírito que eu poderia estar grávida. Tanto é, pra quem não sabe, na segunda-feira dessa semana, eu descobri no sábado, mas na segunda-feira dessa mesma semana, eu comprei 2 testes na farmácia. E aí eu deixei guardadinho em casa porque eu não tive coragem de fazer. E eu não contei nada pro meu marido. E aí, nessa mesma semana, no sábado de manhã, que foi nosso aniversário de casamento, meu marido levantou, foi atrás de comprar um café da manhã especial pra nós. E aí, nesse momento que ele saiu de casa, que eu estava sozinha, eu senti mais uma vez Deus falando comigo, que era pra eu fazer o teste. E eu falei, lá, vai, levanta, coragem. E eu fiz esse teste. E deu positivo. Eu, na verdade, no momento, eu não acreditei, né? Que poderia estar positivo. Tanto é que eu fiz os 2 testes. Eu falei, cara, será que é mesmo? Eu tô grávida. E aí, eu fui e contei pra uma amiga minha, a Gabi. E aí, ela ficou muito feliz. Eu fui na farmácia com ela, comprei outro teste. Aquele que tava escrito grávida, que eu queria saber se tava realmente positivo, se eu não tava errada, né? Porque vai que eu contasse pra todo mundo e não tava positivo, né? Nunca tinha feito um teste na minha vida, gente. Nunca tinha feito.
Foi a primeira vez. E aí nós fizemos esse terceiro teste e deu grávida. Grávida. Positiva. Eu fiquei muito feliz. Nossa, foi um dia assim muito feliz, porque eu sempre amei crianças. Sempre amei crianças. Então eu não via assim a hora de eu estar grávida, apesar de eu estar postergando, né? Eu não via a hora de estar grávida, eu já me imaginava grávida. Eu já fazia planos de como contar para a família, para o meu esposo. Enfim, nesse dia eu esperei, tomei café com meu esposo, sem vontade nenhuma de tomar, mas eu tomei. E não contei nada para ele. Quando foi de tarde, isso eu descobri por volta de umas 9 horas da manhã. Quando foi de tarde, lá para umas 2 da tarde, a gente tava gravando os vídeos. E aí eu fui e entreguei um presente para ele, um presente de casamento. Fui e entreguei para ele. E aí, se você não viu ainda a reação dele, corre lá no meu Instagram que tem lá. Procura no meu feed que tem no Instagram o vídeo da reação dele. Aí eu contei pra ele, ele ficou muito emocionado, né? Ele agradeceu a Deus, eu lembro da reação, assim, foi muito emocionante. Eu chorei, ele chorou e todo mundo chorou. Enfim, contei pra minha família, meus pais não acreditavam, meus irmãos não acreditavam, foi tudo assim uma festa, pra todo mundo que eu contava era uma festa. E, enfim, eu fui atrás, né, do pré-natal, comecei o pré-natal, comecei a fazer todo o tratamento, tomar os remédios certinhos, e todas as ultrassons, o primeiro ultrassom, eu vi o coraçãozinho, tava perfeito, gente, nossa, a gente saiu, naquele dia eu saí muito emocionada, assim, sabe, porque era a primeira vez que a gente tava vendo o coração do nosso bebê, e eu lembro que no começo foi um começo muito difícil pra mim, muito difícil. A gente vai lançar um vídeo pra eu falar sobre isso, aguardem. Mas foi um começo muito difícil pra mim, eu sofri demais no começo da gestação. Deus, ele sempre falando comigo, mas isso é pauta pra outro. Passou o tempo, quando eu estava com 21 semanas, todos os meus exames estão ok, todos os meus exames estavam ok, a ultrassom estava tudo tranquilo. Quando a 21ª semana, foi um susto, né? Porque nós fomos pra ultrassom, fazer ultrassom, eu tava deitadinha. E um detalhe é que essa ultrassom foi no mês do meu aniversário e no mês do aniversário do meu esposo. Inclusive, quando eu marquei no início do mês de agosto de 2021 e a minha ultrassom ia ser dia 27 de agosto. O aniversário do meu esposo é dia 26 e o meu aniversário é dia 28. E aí, quando eu marquei essa ultrassom, eu falei para meu esposo, amor, vai ser o nosso presente de aniversário, a gente vai ver o nosso bebê, que eu já sabia que era uma menina. Quando eu engravidei, eu já sabia que era uma menina. Eu sempre falei, eu vou ser mãe de uma menina. E aí nós fizemos o chá revelação, tudo, eu descobri que era uma menina. E eu falei, eu vou ver a Rebeca mexendo nesse dia. E aí chegou o tão sonhado dia, eu fui na expectativa, meu esposo foi na expectativa. E chegando lá, minha mãe também foi comigo. A médica, que também chamava Rebeca, por sinal, ela falou assim que tinha algo estranho, porque ela não estava conseguindo achar um dos rins, não estava achando o rim esquerdo. E o direito, ele estava pélvico, na parte de baixo da barriguinha da Rebeca, e cheio de cisto, multicisto. E aí foi uma notícia muito difícil pra nós. A gente saiu de lá, assim, acabado. Eu lembro que na hora que ela falou isso, eu tomei um susto, assim, sabe? E aí... Minha mãe falou assim, como assim, pélvico? Como assim você não tá achando? Procura direito que tá aí o rim dela. E ela falou que ela não tava achando, e que provavelmente ela também tinha algo no coração dela, porque não tava se encaixando, né, naquilo que eles entendem como normal. E eu saí daquele consultório assim, desesperada, me perguntando por que Deus comigo, por que com a gente, por que agora? E eu perguntava por que Deus, por que Deus? Foi a pior notícia assim que eu poderia receber.
o dia que a gente tava com a expectativa de ser o melhor da nossa vida, ser o melhor aniversário, porque seria o último aniversário sem a Rebeca nos braços. Foi o pior notícia que eu poderia receber. E minha mãe e o Lucas me acalmavam, assim, eu tinha consulta à tarde nesse mesmo dia. E eu lembro que a médica falou assim, quando que é a sua consulta? Eu falei, de tarde. Aí ela falou assim, você precisa correr com esses exames pra sua médica e mostrar pra ela, pra ver o que tá acontecendo. E eu fiquei desesperada. Desesperada. Minha mãe falava, não, deve estar errado esse exame, ela não sabe ver direito. E o Lucas falava pra me acalmar, eles tentavam me acalmar, mas eu tava desesperada, assim, foi um dos piores dias, assim, da minha vida. Um dos. E aí, bom, eu fui pra minha consulta, chegando na minha consulta, eu tava de 5 meses, gente, 21 semanas. E aí eu cheguei na minha consulta, mostrei pra ela, engoli o choro, eu não chorei, segurei lá, me segurei firme, que eu falei assim, eu não sei, isso pode estar errado, né, então vou esperar o que minha médica vai falar. E aí minha médica falou assim, que ela tava bem assustada e que a minha gravidez não só era uma gravidez de risco, mas era uma gravidez de alto risco. E que ela ia me encaminhar para um especialista no assunto, para que ele pudesse me ajudar, porque ela não poderia mais me atender. E daí foi outro baque. Saí de lá e eu fui tentar a agenda com esse médico. Aliás, nossa, ai, só Deus, assim, pra nos abençoar com pessoas, assim, no processo, sabe? Ele foi um pai pra nós. Um pai, assim, um paizão. Ele explicava, assim, tudo com muito amor, sabe? E aí eu não consegui agenda com ele nesse dia. Eu tive que esperar quase 23 dias eu fiquei esperando. 23 dias eu fiquei esperando pra poder chegar. Esses dias foram dias, assim, terríveis, sabe? Uma espera terrível, porque eu não sabia o que podia acontecer. A médica, um dos comentários dela no dia do meu ultrassom foi que a Rebeca podia abortar em qualquer momento. Então eu não sabia se nesse período que eu tava esperando minha consulta chegar, ela poderia abortar. E aí foram dias muito difíceis, porque todos os dias que eu ia ao banheiro, eu olhava a minha calcinha pra ver se eu não tinha sangue. Todas as vezes eu olhava. Todas as vezes. Foram dias agoniantes. E eu lembro que no dia 20, quando chegou o dia da nossa consulta, foi bem o dia que um dos nossos melhores amigos também, eles descobriram que estavam grávidos e era o dia do chá revelação deles. E o dia da consulta, no dia 20 de setembro de 2021, pela manhã nós fomos ao consultório médico, Dr. Francisco, e aí nós saímos de lá, assim, piores de como a gente entrou, porque ele falou que a situação era muito difícil, bem complicada, bem delicada, e que ele não usou essas palavras, mas era só um milagre. E aí ele falou que não existia nada médico, humano, que poderia ser feito com a Rebeca. E aí eu saí de lá muito triste, assim, devastada. Meu esposo também, sabe? E aí eu saí chorando de lá, foi um dia bem difícil. Eu cheguei em casa, fiquei o dia inteiro chorando. E aí quando foi de noite até, sequei as lágrimas. Busquei lá no meu interior, no espírito, uma força, porque eu não compartilhei com ninguém nesse começo. E aí eu busquei lá no meu interior forças, coloquei um sorriso no rosto e fui pro chá revelação dos nossos amigos. E ninguém percebeu nada, porque eu não deixei que ninguém percebesse. Agi naturalmente. Enfim, foram uns dias bem difíceis, bem agoniantes. Foram consultas, cada ultrassom que eu via eram dias mais difíceis. Cada ultrassom que eu fazia eram notícias piores. Eu recebi notícias de que o nosso líquido amniótico, por conta das faltas dos rins, ele não estava na quantidade que era para estar, estava bem baixo.
por causa dos rins, ele não produzia o líquido amniótico, e é o líquido amniótico que faz com que todo o corpinho do bebê se evolua. Então, por isso a importância desse líquido. E aí, com a notícia do coração, meu médico falou assim, então nós vamos fazer um ultrassom no coraçãozinho, né? Nem lembro o nome do ultrassom, você lembra? Cardiograma? Não. Não lembro. Era um ultrassom no coraçãozinho da Rebeca. E aí, naquele dia, eu lembro que foi uma notícia maravilhosa, assim, foi um dos melhores dias. Eu lembro que eu fui pro carro chorando, mas era de alegria esse dia. E aí, a gente saiu de lá que a médica falou que tava tudo normal, o coração dela tava bem. Até meu marido brincou que Deus, ele não precisa de nada, né? Ele precisa do nosso coração. Ele falou, então o coração da Rebeca tá tudo bem. E aí a gente saiu de lá muito feliz que pelo menos o coração dela tava bem, tava batendo bem, tava no tamanho normal. Enfim. E aí passou um mês, a gente fazia outro exame, outro ultrassom, e todo mês a gente fazia muito ultrassom, muitas ultrassons. E aí a gente fez alguns ultrassons e a gente descobriu que ela poderia nascer com a pele enrugada, com as pernas atrofiadas, com os braços atrofiados. E a notícia mais difícil para nós foi que ela poderia não nascer. E se ela nascesse, ela poderia nascer e ficar alguns segundos e falecer. Ou alguns minutos e falecer. Porque um bebê recém-nascido, ele não pode receber um transplante. E como que um bebê recém-nascido viveria sem rins? E aí foi um processo bem duro pra nós, sabe? A gente sofreu demais, demais. Foi bem difícil, porque nós descobrimos isso no 5º mês. E aí eu com meu esposo, nesse processo todo, a gente falou, a gente não vai desistir. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que se o médico falou que é só um milagre, eu sirvo a um Deus de milagres. E a gente confiou até o fim. Até o fim. Inclusive, vocês viram a decoração, eu estou no quarto da Rebeca. E nós fizemos o quarto, fomos para São Paulo, compramos todas as roupas dela, todo o enxoval dela, compramos, ganhamos muitos presentes, fizemos o chá de bebê e todo esse processo ninguém sabia. Ninguém sabia. E foram dias assim de choro, sabe? Choro. Eu lembro, eu até tava buscando aqui um versículo em Eclesiastes 3, fala assim: é tempo de espalhar pedras, se abraçar. É tempo de buscar, é tempo de perder. É tempo de guardar, é tempo de lançar fora. Aqui nesse versículo fala que é tempo de perder, só que ninguém tá preparado para perder. A gente nunca se prepara para perder. Pelo contrário, a gente sempre se prepara para ganhar, para alcançar. E eu, nesse processo todo, eu fiquei buscando em Deus uma força que eu não tinha, sabe? E eu falava pra Deus, Deus, o que o Senhor quer ensinar comigo? O que o Senhor quer fazer comigo? Qual que é a história que o Senhor tá escrevendo com isso tudo? E eu não queria contar pra ninguém, porque eu sabia que tinha um tempo pra todas as coisas. E o tempo de me calar, eu fiquei calada. No tempo de ficar quietinha, de não abraçar, eu fiquei quietinha. E nós fomos compartilhar com as pessoas da nossa igreja, com os nossos parentes, né, a nossa família. Até então só sabia eu, o Lucas, a minha mãe, o meu pai e minha melhor amiga, que foi a primeira que eu falei no vídeo, que foi a primeira que descobriu a gravidez. Só nós, mais ninguém. E aí, quando chegou em novembro, Deus falou pra mim assim, claramente, que as pessoas, se você quer um milagre, as pessoas precisam participar do processo do milagre. Isso falou tão forte no meu coração que eu falei, eu vou falar então. Daí nós reunimos os meus irmãos, contamos pra ele. Obrigada, amor. Reunimos a nossa igreja, a liderança da nossa igreja, contamos pra ele. E aí, a partir daí, tinha muita gente da nossa família orando por nós, orando com a gente. Foi um tempo muito difícil, mas eu falo que foi o tempo que mais Deus falou comigo, sabe? Foi um tempo que mais eu me senti amada pelo Senhor, mais cuidada pelo Senhor. Foi o tempo mais difícil da minha vida, mas foi o tempo que eu mais senti o Senhor de perto, me cuidando. Porque o Senhor, ele, no deserto, eu até ministrei uma palavra esses tempos atrás, que ele nos leva a alguns desertos, mas ele nunca nos deixa sozinho no deserto. Ele nunca nos deixa desamparado no deserto. E tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente necessita,
E eu não estou falando disso material ou físico, mas algo na alma, no espírito. O Senhor, Ele provê. E nesse período todo, as pessoas falavam assim, mas como vocês estão passando por isso? Eu nunca percebi. Que força de vocês fazer o quartinho, as coisas, sem contar pra ninguém. E eu falo que foi o Senhor, sabe? O Senhor que colocou o sorriso no meu rosto, o Senhor que nos deu força pra continuar. Foi o Senhor que fez tudo isso, porque se não fosse por Ele, nem sei como eu estaria, sabe, hoje. E então nós contamos pra todos e começou todo mundo. Mas até então eu não tinha contado pra ninguém na internet. Continuamos a fazer o nosso pré-natal. Em dezembro nós descobrimos que ela estava sentadinha e que teria que ser uma cesárea. Até então tudo bem, porque eu sempre quis uma cesárea mesmo, então foi tranquilo. E aí em dezembro nosso médico falou que ela nasceria no dia 22 de dezembro. 22 de dezembro. Então eu fiquei mais calma, porque eu teria um período ali para eu me arrumar, terminar de organizar as coisas, até porque eu tinha uma data. Mas quando eu falo que o Senhor ele estava no controle e eu percebi isso, foi porque na semana do dia 7 de dezembro, na primeira semana, praticamente a primeira semana do mês, nós participamos de um curso no hospital que nós ganhamos a Rebeca. E nesse curso a gente aprendeu sobre tampão, sobre como cuidar do neném, tudo sobre o cuidado, né, nesse comecinho com o neném, como a gente entender os indícios de um parto. Enfim, quando chegou no dia 7, né, meu bem? 7 de dezembro de 2021. Eu estava cozinhando, nem tinha terminado o almoço ainda. E aí eu falei pro Lucas, amor, cuida da comida ali, olha as panelas que eu vou tomar um banho. Fui tomar um banho e, gente, eu passava tão mal assim pra escovar o dente, pra fazer tudo. Eu senti cheiro de pasta de dente e já não dava ânsia. E eu falei, eu vou escovar o dente, né, gente? Tô tomando banho, vou escovar o dente. Coloquei a escova na minha boca, eu estava com 34 semanas e meia, quase 35. Coloquei a escova na minha boca, fui escovar o dente. A hora que eu coloquei, me deu ânsia. E eu agachei pra vomitar, querendo vomitar. No final da gestação, isso, gente. E aí, a hora que eu agachei, eu senti algo saindo de mim. Aí eu fui me lavar e não vi nada. Dali a pouco eu senti saindo bastante, assim, sabe? E eu vi que era o tampão. Aí eu chamei o Lucas e falei, amor, eu acho que meu tampão saiu. A gente já ficou desesperado, assim, meu Deus, tá antes do tempo, e agora? E eu só sabia que era o tampão porque um dia antes eu tinha feito o curso. E nós aprendemos a respeito do tampão. E aí, nós fomos pro hospital, corremos pro hospital. E lá, depois de algumas horas, né, eu descobri...